Graça e paz, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para louvarmos ao nosso Deus. É muito bom ter vocês aqui, os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube também. Quero convidar a todos a nos aquietarmos agora, a dedicarmos esse momento ao Senhor. Nós vamos orar a Deus, ter o nosso momento de oração silenciosa, para nos prepararmos para esse culto, pedindo ao Senhor a sua presença, pedindo ao Senhor que Ele tire de nós toda distração e que somente o nome dEle seja louvado e exaltado aqui nesse momento. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, até você também que está na sua casa. Vamos louvar a Deus todos juntos através da nossa oração. Amado Deus, bondoso Pai, nós somos muito agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus maravilhoso. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque podemos reconhecer a Tua grandeza, podemos desfrutar, Pai, e contemplar a Tua majestade, a Tua santidade, e contemplá-lo nas nossas vidas, no nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos tornou um povo teu, redimido pelo Senhor, para poder viver para ti, viver para realizar as tuas boas obras, e o mais importante de tudo, Pai, viver contigo e sendo transformados pelo Senhor à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos por esse privilégio de cultuarmos ao Senhor com as nossas portas abertas, sem medo, sem temor. E te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que puderam vir aqui presentes. Te agradecemos por aqueles que estão nas suas casas, mas estão louvando ao Senhor com reverência, com vontade mesmo de buscar mais da Tua face. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos transforme, Senhor, cada dia mais na imagem de Jesus Cristo. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas adorações. Que o Senhor transforme as nossas vidas através da Tua palavra. E que o Senhor se faça presente também, Pai, nesse momento da ceia, onde relembramos a morte e a salvação de Cristo Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos iniciar então esse culto louvando ao nosso Deus com o cântico Rei da Criação. Nosso Deus é digno de ser louvado, de ser adorado, e Ele demonstra o seu grande poder através de toda a criação. Ele é Rei da terra, Rei dos céus, e Ele merece o nosso louvor. Vamos exaltar o nosso Deus. Da criação, da terra, céus e mar, os céus abrigam sua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras vão muito além.
de manhã eu contemplo a tua luz, e quando a escuridão chega, teu nome clamarei, Jesus. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Aleluia, aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Obras vão muito além das galáxias. Tu és o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Aleluia, aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Vamos todos juntos fazer a leitura de 4 versículos do Salmo 105. Vamos lá? Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse mesmo espírito, cantando essa oração, né? Essa música que fala muito sobre oração e que também é uma oração, né? Essa música, onde nós entendemos os benefícios da oração. Na oração nós encontramos calma, nós encontramos paz e nós podemos louvar ao nosso Deus, que é digno de toda oração, todo louvor e toda a glória que nós podemos render a Ele. Oração, encontro calma. Na
encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Vamos só à igreja, esse refrão mais uma vez. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nós vivemos em um tempo de muita ansiedade, né? Muita angústia, muita preocupação com o dia de amanhã. E muitas vezes nós vivemos assim porque nós queremos ter o controle das coisas, né? Nós queremos caminhar pelas nossas próprias forças, nós queremos resolver os problemas de acordo com a nossa própria inteligência, com a nossa própria vontade. Mas nós nos esquecemos disso, né? Que quem é grande é o nosso Deus. Quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode nos dar a saída para aquele problema que parece tão grande, que parece maior do que nós? É somente o nosso Deus. Nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. Nós devemos viver para Ele e dedicar toda a nossa vida para Ele. Amém? Os irmãos podem se assentar e meditando nisso, vamos buscar ao Senhor em oração. Querido Deus, quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, pelo seu cuidado diário, Deus. Quero agradecer pelas orações respondidas. Nós sabemos que o Senhor sempre nos atende, o Senhor sempre nos ouve, ó Deus, e isso nos dá conforto, nos dá ânimo, ó Deus. Quero pedir também que o Senhor possa atender os pedidos feitos pela Alessandra, pela Bruna, ó Deus, que estão os familiares e amigos doentes, ó Deus, e que eles possam também sentir a sua mão, cuidando, protegendo, ó Deus. Também peço pelo irmão Reinaldo, nós temos saudades dele aqui na igreja,
mas nós sabemos que Ele está acompanhando nós durante a noite, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dele, cada dia, ó Deus, que ele possa ser fortalecido através da sua presença. Agradeço pela proteção que o Senhor tem dado às nossas famílias, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo nosso lar, pelo nosso abrigo. Ó Deus, muito obrigado porque nós temos tudo isso. E nos perdoa, ó Deus, porque muitas vezes a gente reclama. Ó Deus, que nós sejamos sempre gratos a Ti e nós possamos reconhecer que é o Senhor que nos dá tudo. Abençoa o culto agora a seguir. O Senhor possa estar com o irmão pastor Leonardo e o Senhor usa a vida dele para nos falar, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, vamos meditar nesse texto, Mateus capítulo 6, de 16 a 18, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, vamos falar sobre jejum, uma necessidade para os cristãos, uma necessidade para a igreja do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Interessante esse capítulo 6 aqui, que nós temos meditado, né, em algumas semanas, às vezes, né, dá uma quebra aí, teve uma quebra com as minhas férias, semana passada a gente fez uma mensagem mais voltada para o Dia dos Pais, mas desde o início do capítulo 6, nós temos visto Jesus nos mostrando algumas atitudes que nós devemos sim fazer nas nossas vidas, mas que nós temos uma tendência muito forte de fazer não para Deus, mas fazer para as outras pessoas, para que as outras pessoas nos elogiem, para que as outras pessoas venham a nos dar algum tipo de glória, né, algum tipo de mérito, para que as pessoas vejam quão fortes nós somos espiritualmente, não é verdade? E então, lá no começo do capítulo 6, ele falou sobre os atos de justiça, né, obras de justiça, como ajudar os necessitados, dar esmolas ou coisa assim, que nós devemos fazer isso no secreto, e não para que os outros vejam. Depois ele fala sobre a oração, né, que muitos também querem orar, mas que os outros vejam a sua oração, para serem elogiados também pelos outros. E Jesus fala aqui, ora no secreto, vai lá para o seu quarto, né? Não fica querendo mostrar a sua oração e demonstrar uma espiritualidade para os outros. Depois ele nos ensina a orar, né, a oração do Pai Nosso, e agora ele vem falar aqui sobre o jejum, trazendo essa mesma ideia. E eu quero aproveitar aqui esse tema do jejum, e nós vamos ter aqui uma pregação um pouco mais temática hoje, né? Vamos aproveitar e falar sobre esse tema do jejum, porque eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós não falamos muito sobre o jejum. Muitas vezes esquecemos que o jejum é uma prática ensinada pela Bíblia, que eu e você devemos ter. É uma prática que é contemporânea, é para os nossos dias, e é necessária para as nossas vidas, é necessário para a igreja. E é importante nós falarmos sobre o jejum, porque é um assunto que nós não falamos muito, né? Foi um assunto que foi meio que deixado para lá, justamente porque tentamos fugir de um extremismo que nós vemos em outras religiões, ou até mesmo em outras igrejas evangélicas. Nós vemos uma interpretação errada a respeito do jejum, né, em outras pessoas, e para fugir disso a gente acaba caindo num outro extremo, que é nem falar sobre o jejum, e muito menos praticar o jejum nas nossas vidas. Eu falo por experiência própria, por muitos e muitos anos eu não ligava para esse assunto, eu não praticava, eu não me importava a respeito do jejum. Mas nós devemos entender, né? Um problema que nós vemos e nós analisamos em outras igrejas, né? É ver que eles realizam o jejum apenas em um determinado período do ano, né?
tem o mês certo ali, tem os dias certos para praticar o jejum. E essas pessoas também geralmente realizam um jejum com um olhar de penitência. É um sacrifício que eu estou oferecendo para Deus, para agradar a Deus com o meu sacrifício, né? Para provar então para Deus que eu amo a Ele, provar a minha fé, né? É uma forma de tentar chamar a atenção de Deus com os meus atos, com o meu sacrifício, com a minha dor. Olha, a Bíblia não nos ensina isso, né? A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito. Nós não precisamos chamar a atenção de Deus. Deus que veio chamar a nossa atenção, né? Deus que veio ao nosso encontro, em primeiro lugar, para nos salvar, para nos alcançar com a sua maravilhosa graça. Não somos nós que chamamos a atenção de Deus. Deus está lá distraído no céu e, Deus, olha aqui para mim, vem, olha aqui, né? Me atende aqui, ouve a minha oração. Não. Deus é um Deus que conhece tudo, Ele está com seus olhos abertos, seus ouvidos bem atentos. Um outro problema também é que nós vemos, e até mesmo em algumas igrejas evangélicas, uma intenção de fazer uma barganha com Deus, né, ao jejuar. Eu vou jejuar até Deus cumprir a minha vontade. Eu estou orando por isso aqui, eu quero que isso se cumpra, eu vou jejuar para que Deus realize essa minha vontade. Isso também é tentar chamar a atenção de Deus, é pensar que de alguma maneira nós podemos encurralar Deus ali no canto da parede, e Deus não tem para onde fugir, e Ele é obrigado a me atender. O jejum não é para isso, meus irmãos. Isso aí, muitas vezes, é uma greve de fome, né? Que às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo, né? Até uma questão bem infantil, né? A criança, não vou comer, não quero, né? Faz a minha vontade. Não, o jejum não é isso, a Bíblia não nos ensina que o jejum é para isso. De fato, meus irmãos, tudo isso é muito sério, é um enorme problema que nós devemos fugir sim. Mas não devemos fugir da prática do jejum porque outras pessoas praticam de uma maneira errada. A Bíblia não fala tanto assim sobre o jejum, né? Exatamente como nós devemos fazer, mas ela nos mostra muitas pessoas realizando o jejum. No Antigo e no Novo Testamento também. E nos mostra também, quando nós analisamos a vida dessas pessoas e o que a Bíblia fala sobre o jejum, nós podemos entender e realizar o jejum da maneira certa. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é a maneira como esse versículo começa, o versículo da nossa meditação de hoje. O versículo 16, Jesus começa falando assim, quando jejuarem. Ele não está nos dando aqui uma opção, falar assim, se vocês quiserem jejuar, se não quiser tudo bem, mas se você quiser, não. Ele já está partindo aqui de um pressuposto de que eu e você vamos jejuar, de que os seus discípulos vão jejuar. O jejum, então, ele deve fazer parte da vida do cristão. O nosso Senhor Jesus, Ele jejuou. A Bíblia nos mostra lá em Mateus capítulo 4 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado por Satanás. Jesus também afirmou que os seus discípulos iriam jejuar em um futuro próximo. Olha aqui, Mateus 9, 14 e 15, diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ele está falando, meus discípulos não precisam jejuar agora é tempo de festa, né? É tempo de celebração. Mas virão os dias onde eu não estarei mais aqui com eles, e eles vão precisar jejuar, para me buscar. Então por que nós precisamos jejuar, meus irmãos? Nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos relacionamento com várias pessoas nas nossas vidas, né? Nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com as outras pessoas, né? Com o nosso próximo, mas nós precisamos lembrar que nós temos um relacionamento conosco mesmo. É um relacionamento que nós precisamos levar muito a sério, que Deus vai cobrar de nós, né? A maneira como nós estamos nos relacionando conosco mesmo, como nós estamos cuidando do nosso corpo, como nós estamos cuidando da nossa mente, como nós estamos cuidando do nosso espírito. Você tem pensado sobre essa responsabilidade que você tem nas suas mãos? E o jejum é um momento que nos faz olhar para dentro, para enxergar a nossa maturidade espiritual, para enxergar o quanto o pecado tem sido presente nas nossas vidas, e qual tem sido o nível de santidade das nossas vidas, e se nós estamos dispostos ou não a nos consagrar ao Senhor.
Quando nós jejuamos, meus irmãos, nós estamos vendo realmente o quanto a nossa carne tem desejos fortes sobre nós. Todas as vezes que eu jejuo eu percebo isso, eu fico mal-humorado, eu fico irritado. Eu até evito falar com a Larissa, assim, para não dar uma má resposta. Porque eu quero comer, a minha carne está ali gritando, me dá comida, me dá. E isso mostra como que é a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos. Como muitas vezes nós queremos realizar a nossa própria vontade. Como nós queremos aquilo que nos agrada. E muitas vezes é o pecado, né? Que nos agrada, que nos dá aquela satisfação. E a gente fica assim, eu quero. Mas o jejum, meus irmãos, a Bíblia chama de uma aflição da alma. Onde nós estamos ali trabalhando a nossa alma para entender que tira o necessário dela, que é a comida, para buscar o que é mais necessário ainda, que é a presença de Deus. É um momento de nos consagrarmos ao Senhor. O Salmo 35:13 diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Olha que interessante. Jejum é afligir a alma, para mostrar que o nosso corpo não deve ter poder sobre a vontade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Para tirar de nós esse desejo pecaminoso de realizar todas as minhas vontades humanas. E o jejum, ele deve ser acompanhado então de oração. Deve ser acompanhado de oração, porque o jejum é um momento onde nós vamos enfraquecer a nossa carne. E nós devemos substituir, né, o poder da nossa carne pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como que eu faço isso? Buscando a presença do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo nos fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Através do quê? De cânticos, de salmos, de falar, de ações de graças, de falar com os outros, né, com gratidão, com salmos, com hinos. Nós temos atitudes práticas que nos fazem ser cheios do Espírito Santo. E o que é? Buscar mais a Deus. É ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar nessa palavra e orar. Jejum bíblico não é passar fome. Eu vou passar um dia inteiro aqui sem comer e pronto, e eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Não, jejum é parar de comer, mas dedicar um período de busca mais intensa da presença do Senhor na minha vida, para crescer espiritualmente. É um momento de culto individual, um culto que nós fazemos ao Senhor para buscar cada vez mais a Ele. Não para que Ele realize a minha vontade, como muitos fazem, né? Eu estou orando porque eu quero ganhar esse emprego, eu quero receber tal coisa, ou às vezes até por alguns motivos bonitos, né? Eu estou jejuando pela cura de alguém. Mas nós não podemos entender que o jejum é barganha, meus irmãos. É um momento onde Deus tira a nossa própria vontade e nos enche com a vontade dEle. É um momento de nós buscarmos o Espírito Santo, é um momento de nós buscarmos sabedoria, discernimento, para que possamos ouvir claramente a voz dEle e que nada atrapalhe isso. Para que o pecado não venha a atrapalhar. Na Bíblia nós vemos alguns episódios onde o povo de Deus jejuou para buscar a presença de Deus, para buscar a orientação do Senhor. Em Êxodo 34:28, nós temos o relato de Moisés, né? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, era um momento onde ele ia receber ali uma palavra do Senhor, uma palavra tão importante que perdura até os dias de hoje, né? E ele ficou ali em jejum, se dedicando ao Senhor, se consagrando. Nós temos também a história de Josafá. Josafá é filho do rei Asa, que nós meditamos na semana passada. E Josafá ele teve uma experiência ali muito interessante, onde ele teve uma ameaça de um grande exército também que vinha para atacar o seu povo, a sua cidade. Ele não ia ter condições mesmo de vencer, mas ele busca ao Senhor e ele conclama um jejum e faz um culto lindo ao Senhor. Então, 2 Crônicas 20, versículos 2 e 3, dizem assim: então informaram a Josafá,
um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Mas não foi só o jejum, né, por si só. Na continuação nós temos ali que eles vão ao templo, ele ora, eles se consagram ao Senhor, eles louvam ao Senhor, eles pedem a ajuda do Senhor, e o Senhor dá vitória para eles sem que eles nem precisassem lutar. E depois eles ficam ali, o exército acaba encontrando um outro exército, eles brigam ali, se matam, fogem, sobra aquele monte de cadáver, e eles ficam ali 3 dias pegando os despojos, de tanta coisa para eles pegarem para se enriquecer. Olha a bênção que Deus deu para eles, né? Ah, mas isso aí é coisa de Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento? Nós já falamos de Jesus Cristo, né? E nós temos também, em Atos, capítulo 13, a igreja continuando com essa prática do jejum. Versículo 1 diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha aí, eles jejuavam e oravam, e o Espírito Santo falou com eles, para enviar as pessoas, né, Paulo e Barnabé, para a obra missionária. Depois disso, eles ainda jejuaram e oraram, para poder impor as mãos e enviar eles. Olha como é importante, meus irmãos, e muitas vezes nós deixamos essa prática de lado. Mas tá bom, estamos entendendo aqui que é uma prática bíblica, né, é uma prática dos cristãos. Mas como jejuar, né? Visto que o jejum é uma prática para retirar a força da nossa carne, o principal a se fazer é deixar de se alimentar por um tempo determinado. Aí nós temos, né, também muitas pessoas que ensinam assim, escolhe alguma coisa que você gosta muito e tira, né? Por exemplo, café, tira doce, tira chocolate, tira um refrigerante, né? Faz de jejum de televisão, faz de jejum de celular, de redes sociais. Isso é interessante, tem o seu valor sim, mas nós não temos base bíblica para falar que o jejum bíblico é isso. Todo jejum bíblico que nós vemos é de alimento mesmo, né? É parar de se alimentar por um certo tempo. A única exceção que nós temos está lá em 1 Coríntios 7:5, quando o apóstolo Paulo fala do casal concordando se abster de relações, né? De relações íntimas. Mas ele até fala para não demorar muito, para não cair em tentação. Mas, né, essas outras coisas, às vezes são necessárias, né? Às vezes a gente vê que isso está trazendo uma enorme influência para as nossas vidas, né? Está nos ocupando demais, né? Um pastor conhecido, americano, John Piper, ele fala, né, que talvez a grande utilidade do Facebook seja para nos mostrar lá diante de Deus que nós tínhamos tempo sim para ler a Bíblia, né? Mas a gente ficou nas redes sociais. Nós temos tempo para buscar o Senhor, mas a gente dedica esse tempo em outras coisas, né? A abstenção pode ser um bom exercício sim para o seu fortalecimento, mas o que a Bíblia nos ensina sobre jejum é de abrir mão do alimento, né? Porque o alimento é algo necessário para nós vivermos. Facebook não é necessário, televisão não é necessária. Às vezes você pode sair ali do Facebook e ficar no Netflix o dia inteiro, né? Que jejum é esse? Mas o alimento é algo necessário, é algo que nos incomoda. E nós abrimos mão de algo necessário por algo melhor ainda, que é a presença do Senhor, que é buscar o Senhor. E Ele está sempre acompanhado, meus irmãos, dessa busca, de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, para entendermos a nossa pecaminosidade. Por isso que eu falei aqui que é um momento que muitas vezes a gente fica irritado mesmo. É um momento de nós entendermos a nossa pecaminosidade, quantas vezes nós somos idólatras, né? Nós nos colocamos no lugar de Deus para realizar a nossa própria vontade. E a gente fica, né, como reizinhos ali, eu quero que a minha vontade se cumpra. Mas o jejum é uma importante ferramenta para aquela oração de consagração, de
de colocar diante do Senhor, né? De confessar os nossos pecados. Lá em Joel 2:12, o Senhor fala assim ao povo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Isso que o Senhor sempre exige de nós. O Senhor vem com a sua palavra, Ele nos ensina, Ele nos fala primeiro, mas Ele exige de nós arrependimento. Lembra quando nós meditamos lá nas bem-aventuranças, como que ela começa, né? Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que entendem que não tem nada. E para você entender que você não tem nada, você precisa se humilhar. Aí Jesus fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. O início do relacionamento com o Senhor, e na continuação aqui da nossa vida também, sempre precisa ser marcado por esse arrependimento. Um arrependimento profundo que muitas vezes nos leva a lágrimas. A essa tristeza mesmo, de ver: olha como eu estou longe do Senhor, olha como eu tenho pecado contra o Senhor. Deus mesmo assim tem sido bom para comigo, e eu tenho sempre, eu estou querendo realizar a minha própria vontade, sempre estou querendo cumprir ali os meus desejos pecaminosos. E nós temos, meus irmãos, várias ações que a Bíblia nos ensina para buscar ao Senhor, né? Você precisa ler a Bíblia para buscar o Senhor, você precisa orar para buscar o Senhor. Você não vem à igreja também para buscar mais ao Senhor? Nós sabemos que aqui não é um lugar mágico, mas Deus se utiliza das pessoas, da nossa comunhão, eu falo com os irmãos falam comigo, nós crescemos nessa comunhão que nós temos, nessa troca, Às vezes eu puxo a orelha de alguém, às vezes alguém puxa a minha orelha, para endireitar. E o jejum também, meus irmãos, é uma ação que nós fazemos para buscar o Senhor. Não é uma ação mística, sobrenatural, que ela em si mesma tem algum poder, quem jejua é mais elevado espiritualmente. Mas quem jejua com humildade, com toda certeza, vai estar buscando ao Senhor e vai estar crescendo espiritualmente na sua vida. É um momento, meus irmãos, de nós afligirmos a nossa alma, para enfraquecer o nosso eu e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não nos mostra que existe um período certo de nós jejuarmos. Jesus, nesse texto base aqui da nossa meditação, nos mostra que essa aqui é uma atitude muito individual, que nós não devemos ficar fazendo assim diante dos outros e falando, olha, ontem eu jejuei, olha, eu estou jejuando agora, olhe para mim, me admire porque eu sou uma pessoa que jejua. Não é isso. Então o tempo que você vai jejuar, isso aí é entre você e Deus. Talvez 4 horas, 6 horas, Às vezes você nunca realizou isso, nunca realizou o jejum, e não sabe como você vai se comportar. Comece devagar, Analise a sua situação, de saúde, se você pode mesmo, fazer isso. Não é necessário você jejuar para ser salvo, fique tranquilo. Mas se você jejuar com certeza e buscar o Senhor, deixei de almoçar, mas naquele horário do almoço, se tranca no seu quarto, vai ler a Bíblia, vai orar. Ou se tranca, numa sala, está lá no seu serviço, não sei, vai para algum lugar isolado, vai buscar o Senhor, vai orar. Busque ao Senhor, e de repente você vai, em relacionamento com o Senhor, você vai vendo o que você pode fazer, se vai ser de um dia, se vai ser de vários dias ou não. Isso não compete a ninguém ficar sabendo. Agora, como não jejuar? Como nós falamos, jejum não é uma greve de fome, Não é o simples fato de passar fome que vai fazer você crescer espiritualmente. O jejum, ele deve ser acompanhado da busca pelo Senhor e da obediência ao Senhor. Um texto muito importante que nos fala sobre isso, Isaías 58, versículos 3 e 4, dizem assim: por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Os israelitas estavam reclamando com Deus: a gente está jejuando e o Senhor não está respondendo. Nós estamos buscando ao Senhor,
E o Senhor fala assim, ó, vocês estão jejuando, vocês estão só passando fome, porque a minha palavra vocês não estão obedecendo. Vocês estão jejuando, mas vocês estão oprimindo ali os seus empregados, vocês estão brigando com as outras pessoas, vocês nem querem saber de me buscar. Zacarias 7, versículo 5, diz assim: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Então, se você decidir jejuar e buscar o Senhor através dessa prática também, lembre que é para o Senhor. De nada vale jejuarmos se não buscarmos ao Senhor, se não obedecermos a Ele. Agora, interessante é que Jesus Cristo, que em Mateus 6, Ele nos fala no versículo 18, que Deus nos recompensa também. Deus nos recompensa ao realizarmos o jejum, Ele recompensa no secreto. Nós não devemos nos preocupar com a opinião e com o elogio de outras pessoas, né? Se nós fizermos isso e estivermos preocupados com o que os outros vão pensar de nós, pronto, a nossa recompensa é só essa. Como os fariseus, que se orgulhavam, que jejuavam 2 vezes por semana, sendo que Deus nunca havia exigido isso. A única exigência de Deus era um jejum de 1 dia no ano, para o povo, que está lá em Deuteronômio. E eles falavam, né, aquela oração do fariseu, naquela parábola que nós já meditamos aqui há pouco tempo, né, do fariseu e do publicano, o fariseu se orgulhando, né, eu jejuo 2 vezes por semana, eu te agradeço porque eu sou assim. Jesus fala assim, ó, quem faz isso para receber elogio dos outros, já recebeu sua recompensa, não vai receber mais nada de Deus. Mas o jejum feito no secreto, com a intenção correta de buscar o Senhor, vai nos dar recompensas maravilhosas da parte de Deus. Jesus nos promete que o Pai que nos vê no secreto, vai nos responder no secreto. Como que Ele nos recompensa? Nos dando santidade, nos ajudando na luta contra o nosso pecado, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nos enchendo do Espírito Santo, nos dando sabedoria. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a viver como verdadeiros cristãos. Se somos cristãos, devemos estar preocupados com a vontade de Deus. Devemos estar preocupados com o que Deus pensa das nossas vidas, não o que os outros pensam das nossas vidas. Não com o elogio dos outros. Isso aqui não significa que eu não posso falar de forma alguma que eu jejuei lá atrás, né? Na Bíblia aqui nós temos relatos de várias pessoas que jejuaram. Como que a gente ficou sabendo que eles jejuaram, né? A Bíblia falou que eles jejuaram. Até o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes compartilhando um testemunho você até incentiva alguém a jejuar, né? Mas nunca compartilhe um testemunho com a intenção de ser elogiado. Isso é um risco terrível. Para que as pessoas vejam em você uma maturidade espiritual e falem, ó, essa pessoa aí, né, vou dar ouvido para ela porque ela jejua. Não é para isso, meus irmãos. Não é para isso. A recompensa maior vem das mãos de Deus. E nós precisamos entender aquilo que a Bíblia nos fala, né, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Como diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Se você vai jejuar, faça esse jejum para a glória de Deus. Eu quero te incentivar, né? Analise a sua vida, veja se você pode mesmo fazer, né? Mas busque fazer um jejum. Não precisa me dar uma satisfação, né? Ô pastor, eu fiz o jejum dia tal. Isso é entre você e Deus. Mas eu quero te incentivar, né? Leve isso a sério. Procure buscar o Senhor através de um jejum. Separe um dia ali, né? Fala, ó, dia tal é mais tranquilo, eu vou conseguir fazer. De repente é um dia que você vai estar em casa, né? Já avisa o pessoal da sua família ali, né? Para não ficar muito perto, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? A fera que vai brotar ali, para você se retirar, para você ficar ali na sua. Mas busque ao Senhor. A Bíblia nos mostra que muitas pessoas buscaram ao Senhor em jejum, inclusive nos momentos de dificuldade, né? A Bíblia nos fala que momento de festa é momento de nós comermos, né? De cearmos, de estarmos ali com fartura mesmo de alimento, né? E eu tenho muita saudade, né, dos períodos que a gente estava sempre comendo alguma coisa aqui depois do culto, né, irmã Meire? Quase toda semana a gente combinava, vamos levar os pratos de salgado, né? A gente se reunia lá no fundo e comia à vontade, isso é muito bom.
Mas existem momentos também em que nós precisamos buscar o Senhor. Eu não sei como é que está o seu período, né, da sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Quem sabe é um momento de você jejuar e buscar mais a direção do Senhor. Talvez você precise de uma resposta, talvez você precise de sabedoria, de mais sabedoria. Talvez você esteja lutando contra um pecado que você não vence, você está desanimado, falando assim, nem consigo lutar mais contra esse pecado. Já faz parte da minha vida e eu vou levar ele para o túmulo. Experimente jejuar, experimente buscar mais ao Senhor. O que você pode fazer para buscar o Senhor? Com toda certeza o Senhor vai te ouvir, com toda certeza você vai experimentar um crescimento espiritual. Não é da noite para o dia, mas nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para buscar o Senhor, em oração, em louvor, né? Em todas as áreas da nossa vida, no jejum, nas ofertas que nós podemos fazer ao Senhor, né? Ofertar o nosso dinheiro, ofertar o nosso tempo. Em todas as nossas áreas, meus irmãos, nós precisamos ter aquele olhar 360, né? Onde que eu estou errando aqui na minha vida? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? E assim, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai, olha, eu cresci, nem reparei, mas eu cresci em santidade. Olha quanto tempo já que eu não cometo aquele pecado, que eu era escravo daquele pecado. Busque ao Senhor, meus irmãos. A Bíblia nos incentiva muito a buscar o Senhor, buscar a sua presença e viver em obediência a Ele. Que o Senhor fale a sua vida, que você possa entender no seu relacionamento com Deus aí, o que você precisa mudar, e se você precisa trazer essa prática para a sua vida, e busque, né, a ajuda do Senhor. Se você precisar de alguma orientação, algo mais, pode vir conversar comigo também, né, quiser tirar mais alguma dúvida, estou à disposição. Mas se você tiver condições de saúde para fazer, faça. Jejue, busque ao Senhor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Quero te convidar a se preparar nesse momento para o nosso momento de ceia. Os irmãos podem abrir o seu cálice. A palavra de Deus nos fala que nós devemos nos examinar para esse momento, né? De nos reunir como igreja para poder comer o pão, beber do cálice. Alguns irmãos nossos acreditam que esse momento aqui é um momento onde nós recebemos mais graça de Deus, mais bênção de Deus. Eu não entendo dessa forma, mas eu entendo que é um momento de reafirmar um compromisso com o Senhor. De nós não fazermos isso à toa. De nós nos comprometermos de viver para Ele. De que agora nós morremos com Ele naquela cruz. De que o sangue precioso dEle que nós estamos bebendo aqui, né? O suco de uva que simboliza o sangue, e até o pedacinho de pão aqui que simboliza o corpo dele, são muito preciosos. Foi um Cordeiro Santo que morreu em nosso lugar. Ele não titubeou, né? Ele não teve nenhum tipo de negligência ali para poder se entregar, para se sacrificar. E muitas vezes nós relutamos tanto em nos sacrificar para Ele, né? E até em realizar um jejum, como nós falamos, a gente fica assim, mas como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer tal coisa? Né? Eu vou me sacrificar, assim. Isso aí só demonstra aquilo que nós devemos fazer também na nossa vida espiritual, que é nos sacrificar, de abrir mão do nosso desejo pecaminoso, do desejo da nossa carne. Então eu quero te convidar a participar desse momento com essa intenção. Se você é biblicamente batizado em uma igreja evangélica, você pode participar conosco desse momento. Até aqueles que estão em casa também são convidados a participar conosco. Mas eu queria te convidar a participar com essa intenção, de se comprometer com o Senhor. De falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou vivendo uma nova vida com o Senhor. A minha antiga vida está crucificada com Cristo. E agora eu quero fazer a sua vontade. Tira de mim a minha vontade. Tira de mim os meus desejos pecaminosos, e que eu possa ouvir a sua voz, que eu possa ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
com esse espírito de compromisso, de comprometimento ao Senhor, vamos todos comer do pão nesse momento. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos comprometendo com Ele, vamos todos tomar do cálice. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Esse é um anúncio que nós estamos fazendo diante de todas as pessoas, de nos comprometermos com Ele, de morrermos com Ele todos os dias, para vivermos para Ele, até que Ele venha, e possamos viver a vida plena com Ele, lá nos céus. Su, você pode vir orar? Aproveitar a presença aqui da Su, para orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um dia que nós podemos nos reunir, Pai, como família Tua, para celebrar, Senhor, celebrar a Tua salvação, celebrar o amor que a gente nunca vai conseguir fazer por merecer, Senhor, mas mesmo assim, na Tua graça, o Senhor decidiu nos dar. Obrigada pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ajuda a enxergar, Senhor, o Teu amor a cada dia nas nossas vidas, Pai. Obrigada por esse culto, que o Senhor receba a nossa adoração. No nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar esse culto cantando o hino de compromisso também, né? Rude Cruz, onde nós nos comprometemos com o Senhor, dizendo: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar, até que Ele venha, vamos viver para o Senhor. Cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo
vivo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sua proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor é o nosso exemplo. O Senhor não exige de nós nada do que o Senhor já nos fez antes. O Senhor não exige de nós nada impossível. O Senhor Jesus já foi o nosso exemplo. Ele se entregou voluntariamente naquela cruz. Ele deixou ali o seu trono de glória e se fez servo para nos salvar, para nos comprar com seu precioso sangue. E o Senhor ainda caminha conosco todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando Teu Espírito Santo e nos ajudando nessa caminhada, Pai, onde nós precisamos nos crucificar todos os dias por amor ao Teu nome. Abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão dos nossos desejos pecaminosos para viver a vida que o Senhor deseja para cada um de nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa guerra que nós temos contra o nosso pecado, contra o pecado presente nesse mundo, Pai. Que possamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre buscando ao Senhor, para que quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos levar, possamos ser encontrados como fiéis do Senhor. Possamos ouvir o Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no meu reino e toma aqui mais responsabilidades na sua mão. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre muito. Ó Pai amado, que alegria será poder ouvir essas palavras e saber que fomos fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Pai, porque por nós mesmos nós não conseguimos ser fiéis, nós não conseguimos ser fortes, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos desafiou nessa manhã, nesse culto. E nos despeça em paz, Pai. Nos dê uma semana abençoada, uma semana na Sua presença e nos encha de sabedoria do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor.